Olá, bem-vindos ao OneCast, o podcast da OnTV. Eu sou a Lely Marques. E eu sou o Roger Santos. Estamos aqui com mais um episódio, trazendo hoje um casal muito especial aqui de Orlando para compartilhar a história deles com vocês. Mas daqui a pouquinho a gente fala quem é. É isso aí. E ó, não esquece, toda sexta-feira, 10 horas da manhã, mais um episódio. E agora já no início, né? Curta, compartilha, comenta. Faz isso agora para não esquecer depois. Pra não esquecer depois. Não vamos deixar pro final do episódio pra gente pedir isso pra vocês. Vamos pedir agora, tá? Então, roda a vinheta. 1, 2, 3, 4. Estamos aqui nos estúdios da Alaska Tech Store, aqui com a gente no OneCast, o André e a Renata Loyola, pastores da GFC, nossos amigos queridos e também líderes comunitários aqui em Orlando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aí, ó, vamos cruzar as mãos aí, ó. Finalmente conseguimos! Aê, aleluia! Que legal, que legal. Já começamos no clima, é isso aí. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje, que bom a gente poder anunciar para esse povo todo aí que agora a GFC e a OnTV são parceiros também, definitivamente também. Na prática, né? Ensaiamos. Que legal, que legal. Muito feliz com essa parceria, feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É um privilégio poder participar desse podcast com vocês, que tem feito um trabalho tão bonito, entrevistando e trazendo história de tantas pessoas que tem feito a diferença. E é muito interessante que, né? A gente, como a gente falou várias vezes, a gente fazia essa parceria e tá juntos. A gente já andava juntos, sim, mas sim. agora de uma maneira prática, né? Exato. Com o projeto do OnTV. Dos dois lados. E vocês aqui no OneCast com a gente, porque o OneCast ele foi criado exatamente para isso. Para a gente poder conversar, para a gente mostrar as pessoas que estão por trás da empresa ou da entidade, como é o caso de vocês. Sim, né? Então, assim, a gente sabe o trabalho que vocês vêm desenvolvendo há tanto tempo, há tantos anos com a nossa comunidade, e a gente tem que mostrar não só a logomarca das empresas, a logomarca das entidades, mas quem está fazendo, quem está lá no chão, ajeitando eu vou te tudo. Falar, eu estava pensando aqui, é a primeira vez, eu estava pensando na minha memória, se me corrija se eu estiver errado, que às vezes eu tô. Mas acho que é a primeira vez que uma empresa faz esse tipo de parceria, né, trazendo o ministério assim para publicidade geral, como vocês fizeram. E você me manda vários vídeos, às vezes, ó, a igreja está passando aqui, está passando lá. Ixi, já tem um monte para te mandar aqui, ó. Então, eu fiquei assim, uau, que privilégio, né, a gente poder fazer parte disso. E eu tenho certeza que isso vai ser peso de glória sobre a vida de vocês. Porque nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. Sim. Então, o que a gente faz não é para nos promover, é para promover a obra de Deus, para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas tenham acessibilidade ao amor de Deus, que é o que a gente faz. A gente está ali para representar o amor de Deus de uma forma ou de outra. Sim. Então, seja na boutique, seja na doação de comida, seja no apoio social, seja na divulgação do trabalho, whatever que a gente for fazer, nós somos uma igreja extremamente intencional. Então, tudo que a gente faz tem um propósito. E, sobretudo, o primeiro propósito é que a gente abençoe a vida das pessoas. Então, vocês fazendo essa parceria conosco, vocês divulgando a GFC, vocês estão em prol do reino de Deus. E isso não tem como não trazer bênção sobre a vida de vocês. Com certeza. É inevitável. São sementes, né? É isso que a gente pensa. A gente sempre pensa dessa forma, né? Nós somos semeadores. Exato. Isso aí. Gente. Às vezes não é nem nós que vamos colher, mas alguém vai colher. Com certeza. E toda boa semente, ela dá bons frutos. Com certeza. Tem. Exatamente. Eu digo sempre que é a lei da semeadura. Poxa, ia arrepiar agora. A lei da semeadura. Já começamos com emoção aqui, ó, o negócio. A lei da semeadura, ela é inevitável. Seja para a pessoa que acredita ou para a pessoa que não acredita. Ela pode não acreditar na lei da semeadura, mas o que ela planta, ela vai colher. Uma frase muito boa diz assim, que a semeadura é opcional, a colheita não. É isso. Verdade. É isso mesmo. Não, tu pode não semear, mas alguma coisa tu vai colher por não ter semeado, né? Vai colher o que você semeou. Seja aqui ou ali, ou não seja nada. A significância daquilo que você deixou de fazer. A gente já falou que vocês estão aqui há muitos anos, né? Sim, Quantos anos, mais ou menos? 29 agora? Agora, em março, faz 29. De que lugar do Brasil? Curitiba. Curitiba.
Sem esse... A gente acha que perdeu o sotaque. Gauchada do Paraná. Perdemos, fale a Agora que eu verdade. fiquei Eu quase sabendo. não tenho sotaque do Começar sul. a lembrar das origens, mas fala também, leite né? quente. Não, quando você Dor de conversa dente. mais com o sogro, com a sogra, você começa a lembrar do Dá uma sotaque. puxadinha, Dá mas uma é muito puxadinha. tempo. O E fato eles é que é estão muito lá, tempo. os pais de Não, vocês. aqui? Aqui, todo mundo Ah, aqui. todo Família mundo inteira aqui. Sim, teu pai eu conheço lá. Ai, que legal, Graças gente. a A Deus. gente ele, né, migrou com a família toda e todo mundo estabeleceu aqui, então... Que É o bacana. Luiz. Luiz. O Luiz. Luiz. Ixi, já comprei algum salgado do seu Luiz aí. Ele passa comendo salgadinhos. Que Já legal. tenho ele até Gosta no. de conversar pra caramba. Não. Isso mesmo, isso mesmo. Mas enfim. Legal. Pois é, tá falando de sotaque, né? Bah, mas eu nem tenho mais sotaque do Não, sul. vocês não têm. Ninguém percebe que vocês são do sul. Barbaridade. E como que entrou o ministério na vida de vocês? Como que foi essa... Ministério, bom, tem várias fases de ministério, né? Tem desde Na conversão. verdade, os a nossos, gente já veio convertido, nós né? éramos da mesma, posso dizer, denominação no Brasil, denominação quando no Brasil. criança, mas igrejas diferentes. Então a gente não se conhecia. E nossos pais se converteram mais ou menos na mesma época, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos e ele também. 82, 83. Isso. E aí, em igrejas diferentes. E aí, desde então, a gente nunca mais parou de servir a Deus dentro da igreja. Quando criança, cresceu ali, aprendendo a palavra de Deus, no meio do ministério infantil, depois no meio dos jovens, né? E aí, de acordo com o nosso desenvolvimento, né? A gente começou a assumir algumas responsabilidades. Cantar no ministério de louvor, cantar no coral. Enfim, Legal. nos envolvermos lá. Ele na igreja dele e eu na minha igreja. E aí, a gente se casou, numa longa história, fazendo uma longa história curta. Dá uns 3 podcasts ali, parece. Né? Contar a história em Às vezes o detalhes. Senhor nos Conheceram na uniu. adolescência. Nos conhecemos, a gente tinha Não, 18, 18, anos. 18. 18 anos, na juventude. Eles- Teve um retiro de jovens e a gente se conheceu nesse retiro. E aí, a gente começou a namorar depois de um tempo, noivamos, casamos e viemos pra cá. Viemos pra cá com esse já servindo em igrejas voluntariamente, sempre. Vieram novinhos pra Nunca cá. tivemos a intenção e nem o desejo e o objetivo de sermos pastores. A última coisa que eu queria na minha vida é viver de igreja ou ser pastor. Deixa eu deixar bem claro, e eu sempre falo isso com toda tranquilidade. Uhum. Né? Foi um processo de Deus, assim, porque quando a gente casou e veio para cá, o objetivo era fazer pós-graduação, mestrado, na verdade, em violão clássico. Porque eu sou, por formação, violonista erudito. Então, fiz lá 7 anos de conservatório de música Vila Lobos, fui para a faculdade, fiz 4 anos de faculdade de Belas Artes do Paraná, me formei em performance em Curitiba. Daí a gente casou e o objetivo dos Estados Unidos era fazer mestrado na Universidade de Miami, em 97. E aí viemos pra cá, Viemos ele pra cá. aplicou, conseguiu 70% de bolsa, começou a fazer mestrado, e aí a gente foi Aí, isso tudo trabalhando dentro da igreja, né? como E- voluntários. Chegar na tua pergunta de como chegou o ministério, né? Acho que o key point da história é essa. A gente já estava há 2 anos aqui, no primeiro para o segundo ano, e nesses primeiros anos, com o objetivo de ser músico erudito profissional, viajando, fazendo contatos. Na época, temos que lembrar que não existia internet, não existia chat GPT, Diferente. não existia nada para você descobrir as coisas. Você tinha que ir na livraria e achar os livros da área que você trabalhava. Enfim, descobri várias coisas aqui. E numa dessas viagens, a gente foi para Califórnia, em La Jolla, em 99. E fui ver um grande concertista de violão erudito. Fui participar de um concerto, de um festival e uma competição lá. E eu já, como a gente já falou, né? A gente já tinha um relacionamento com Deus, servia na igreja, mas nunca queria nada muito deep, muito profundo. E nesse concerto, assistindo Pepe Romero, em 99, em La Jolla, Califórnia. 98. 98. Aí, ó. Final de 98, tá vendo? Pronto, começou as correções, né? Normal. Já tinha sido anunciado, né? Ali, quando eu fui ver aquele senhor que já estava com seus 60 para 70 anos, tocando para uma plateia de 400 pessoas. Violão? Violão clássico. Né, era tudo de violão. Ele era assim o papa do violão O Papa do violão clássico na época, assim. Uau. E ainda é, né? Um grande nome. Ali o Espírito Santo começou a falar comigo. E ali eu comecei a ser confrontado com o objetivo de vida. Porque, olhando para trás, a minha família, né, eu vi a minha família toda se converter. Eu vi minha família sendo liberta, né, que tinha se envolvido com outras religiões que, de acordo com a Bíblia, não são de Deus, né? Elas são envolvimento de Satanás. E eu vi Jesus libertar minha família. Eu sabia o poder de Deus. Então eu vi aquele senhor ali com 60 para 70 anos, tocando uma peça de 10 páginas, tão humano quanto eu.
E a minha pergunta foi essa para o Espírito Santo, para mim, é o meu coração. Eu falei assim, Aliás, é pergunta do isso? Espírito É o Santo Espírito pra Santo para mim. É isso que você quer ser quando você chegar aos seus 60? Um entretenimento? Porque eu vi 400 pessoas chegando, ouvindo uma boa música, levantando e saindo do jeito que entraram. E eu conheci o poder da palavra, o poder de Deus. E eu voltei daquele concerto, compartilhei com ela depois, falei assim, cara, eu não... Porque eu estudava 7 horas por dia. Eu tinha 2 concertos de decor na minha mão, entendeu? O nível era muito alto. E eu voltei dessa vez, a gente voltou dessa viagem, eu falei assim, cara, eu não vou dedicar minha vida para ser um entretenimento. Se eu soubesse Eu disso, não- teria trazido um violão no podcast. Eu não vou dedicar horas e horas da minha vida para simplesmente alegrar pessoas, para fazer um entretenimento. E daí a gente voltou, a gente conversou, a gente já era muito envolvido na igreja, sim, e a gente foi estudar teologia. Daí começou a vida ministerial com uma amplitude maior, e a gente dedicou a nossa vida de lá para cá a ministério e sempre trabalhou na obra de Deus para promover o evangelho, que é o que traz real felicidade, que muda as vidas, que faz tudo ter sentido. Então, Mas essa é a agora tá história. explicado os dons e talentos dos filhos de vocês. Tá Porque explicado. você também canta, né? Na verdade, quando a gente era jovem, eu tocava e cantava, porque o violão era para mim, né? E era assim muito interessante, que no violão clássico, né, tinha peças enormes que eu estudava. E quando ia fazer louvor de igreja, era 3, 4 acordes, que para mim era uma coisa assim, meu Deus do céu, né? Boring. Nossa, não vou esse negócio. Que isso? Mas na igreja eu via 3, 4 acordes em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, quebrantando vidas, tocando corações, vidas sendo Que transformadas. às vezes é o simples, não é o complexo que faz. É muito mais, é o que está fazendo. Não Verdade. simples ou complexo, Verdade. mas quem está agindo. E daí eu sabia que o Espírito Santo de Deus agia no coração das pessoas. Então, para mim, esses 2 paralelos foram muito fortes. E a gente optou daí para dedicar a vida para o ministério, para a pregação do evangelho, para ser Jesus aqui nessa terra, para a vida dos outros. E os nossos filhos, graças a Deus, têm sim essa veia Sim, musical que eu acredito que Deus colocou também. Com certeza. Eu sempre falo isso lá em casa, eles até zoam, mas eu acredito que o chamado de Deus na nossa vida é meio tribal. Eu acredito em legado, eu acredito que aquilo que Deus começou a fazer na nossa vida vai continuar assim, através dos nossos Amém. filhos, dos nossos netos, da nossa descendência. Sim. E o que a gente está fazendo aqui tem um valor surreal, porque não vai resumir nos nossos anos de vida. A gente espera viver muito, óbvio. Todo mundo quer viver muito, e a gente deseja viver isso. Mas não vai terminar ali, vai continuar com os nossos filhos. Então, e aí, todo esse envolvimento com as coisas de Deus, a gente tentou passar isso para os nossos filhos. Porque a gente acredita que, para nós, isso é o padrão de sucesso. Você poder olhar e ver os seus filhos no bom caminho, sabe? Seguindo a Deus e sendo pessoas totalmente comprometidas com a palavra de Deus, em amar a Deus e servir Isso ao próximo. reflete hoje, né? Isso. Na GFC, né? Porque os 3 são líderes, né? No sentido atuantes, amam estar lá. Exato. Se envolvidos na música, agora já lançaram 2 músicas próprias do Que ministério. Já legal. está em todas as plataformas digitais. Que legal, gente. E isso volta ao que a gente falou há poucos minutos atrás. A semeadura. Sim. Exato. Isso aí. É engraçado. Vocês semearam isso. Isso mesmo. É exatamente isso. Uhum. Deixei, a gente E vê é isso na engraçado que vida como deles. a Bíblia se cumpre, né? A Bíblia fala que filhos, para nós, são como flechas nas nossas mãos. E a flecha, ela vai sempre além do atirador. Então, nós temos a convicção de que aquilo que nós estamos começando, que Deus está fazendo hoje na nossa vida e através de nós, Ele vai fazer mais ainda através dos nossos filhos, através dos nossos netos, porque eles são flechas. E isso é lindo, você pensar, né? O sentido que você tem. Então, a importância e a nossa responsabilidade e o compromisso de sermos pessoas sérias, de sermos pessoas que levam a Deus com seriedade, para que os nossos filhos e a nossa descendência aprendam assim, a ser honesto, a ter disciplina, Sim. a ser responsável, a amar a Deus, a amar o próximo, sabe? E é até interessante, né? Você falando isso, porque tava domingo agora no culto lá, e nós somos avós já, né? Dá licença, desculpa. A gente já é avô. Vocês são avós? É, Minha do mãe é Manequim, Meu. 2 anos. Linda, Sara. Linda, maravilhosa. E Legal. domingo agora foi o lançamento da 2ª música do Ministério, né? E tava os 3 tocando, que é a filha que canta, né? A mais velha, que é a mãe da nossa netinha. O meu menino no teclado e o David, que é produtor musical, na bateria. E eles estavam cantando uma música de própria autoria, com a congregação toda, e a Sara, que é a nossa netinha, estava no colo. Rapaz, ela ouviu tanta música que ela estava cantando canta. no meu colo, literalmente a música inteira, vendo a mãe dela cantar lá na frente e a gente louvando a Deus.
Então, assim, completa o que você fala, assim, né? A geração, ela é abençoada e quando você está num environment, né? Num ambiente sério, num ambiente onde ninguém deturpa a palavra de Deus, onde você não faz negócio com a fé, né? Você, pelo menos, tenta viver genuinamente aquilo que você prega, eu acho que o fruto é esse, com certeza. Sim. Que legal. E através disso tudo foi construído um grande movimento, né? Então, vocês hoje, vocês têm um ministério, vocês têm uma igreja, vocês têm um grupo de pessoas que não é só quem está ali, tem muitas pessoas de outras igrejas que também participam lá, vão visitar, vão de alguma forma serem ajudadas ou ajudar, Sim. né? Existe também a questão da lojinha. Fala um pouquinho pra gente, pastora Renata, como que foi essa ideia de começar a arrecadar coisas e para poder ajudar outras pessoas? Então, a gente acredita que quando a gente serve o próximo, a gente está servindo a Deus. Porque não existe nada mais precioso para Deus do que as pessoas. Ele amou tantas pessoas a tal ponto de dar o melhor que ele tinha, Jesus, o filho dele, em prol das pessoas. Então nossa missão é ser bênção e ser luz de Deus, ser sal da terra na vida das pessoas e no ambiente que a gente tá. Quando a gente veio para cá, nós moramos 12 anos no sul da Flórida. E sobre isso que eu ia te perguntar, a gente acabou passando um pouquinho à frente, mas vocês primeiro, antes da GFC aqui, Quando nós chegamos, nessa época aqui do nosso chamado, nós estávamos no sul da Flórida. E nós congregávamos numa igreja, uma batista, lá no sul da Flórida. isso, mas Em 97. quando tu tinha falado na Califórnia que tu foi nesse concerto, você não morava lá, vocês só foram para participar desse e lá que começou, lá que Deus A deu gente esse morava chamado. em Boca Raton. vocês moravam em Boca. Ah, entendi. Naquela região de Boca. E aí, porque lá que nem aqui, sabe assim? Né? Eu acho Orlando, que mas não é pior, Orlando. porque lá, por exemplo, Orlando, aqui tem a grande Orlando, né? Lá você tem Deerfield, Boca, Pompano, tudo um grudadinho. Delray são Beach, tudo é. pequenininhas. E aí a gente morava naquela região lá, quando a gente veio pra cá, meu sogro e minha sogra já estavam aqui 2 anos morando lá naquela região. Então a gente veio, Ah, eles moravam lá também. nos localizamos ali, perto deles, ficamos perto deles e fomos congregar nessa igreja batista. E aprendemos muito do que é uma vida imigratória, uma vida imigrante aqui, sempre Vida aprendemos. comunitária. Uma vida Sim. comunitária. E aí, já desde sempre, nosso coração sempre ardeu de ajudar o próximo, de servir. Sim. Porque a gente aprendeu isso na nossa escola ministerial também. Sim. Que é o que a Bíblia ensina. Que é continuar o que Jesus começou com seus discípulos. E aí, quando a gente veio para Orlando, gente, aqui não tinha... Lembra? A internet era bem pouquinho agora. 2000, a aqui. gente veio pra cá em 2008. Não tinha WhatsApp. Nossa. Não tinha WhatsApp. Não tinha a rede de contatos. A gente chegava aqui nesse mall do Camilas, você encontrava um monte de turista. Mas cadê as pessoas que moram aqui? Era meia dúzia trabalhando nas suas lojas. Meia dúzia de pessoas, assim. Como você conecta com essas Como pessoas? você acha essas pessoas? Falhado. Em 2008. Aí, Imagina. eu conheci uma moça no Facebook ainda, que ainda não tinha nem o Instagram, nem era assim... Eu acho que nem existia Nem tinha Instagram, Não, acho. era, mas na época que Nem quando tinha Instagram naquela a época. gente começou a GFC em 2010, né? Não, em 2008 foi quando a gente chegou aqui. Isso. Aí, em 2008, quando a gente começou a fazer parte de um grupo no Facebook chamado Brasileiros em Orlando. Aí a moça teve que ir pro Brasil, me deixou como administradora do grupo, foi pro Brasil. Então a gente começou a ajudar muitas famílias que estavam vindo pra cá. Então elas se conectavam com a gente através do Facebook e quando chegava aqui já tinha nós como uma referência. Lembrando que nessa época não existia 95% dos podcasts, dos Não, nada. influenciadores Não que tinha. existem hoje. Nada disso, esse negócio de influencers, não Não existia, existia nada. não existia Então a gente, nada. como igreja, né, ela começou a interagir, ela super comunicativa, né, pelo temperamento e pelo que deu o dom que Deus deu para ela. Então ela começava a interagir com as pessoas no chat de mensagens do grupo Brasileiras em Orlando. E através era do Face ainda, do né? Face. O grupo do Não, Face, que era o mais não antigo. existia na época. Esse grupo ainda existe, mas não é tão ativo mais porque o Facebook, né? Sim. Mudou muita coisa lá Mudou pra muita cá. coisa. Mas enfim, nesse grupo me ajudou a ter contato com muitas pessoas. Então a gente ajudava muitas pessoas, independente, como fazemos hoje. Independente se vai ficar na nossa igreja, se é da nossa igreja, a gente ajudou as pessoas. Gente, todas as Muitas, crenças sim. de todas É as... engraçado Só que hoje a chegava- gente vê pessoas, famílias, business rodando, tipo, abrindo É. segundo, terceiro, pessoas Gente que passam conhecida pra gente, na sabe? na sociedade que Isso. Que a ficou gente hospedada na nossa casa. Tipo assim, ó,
10 Uau. anos atrás, É, 8 anos atrás. gente. Não, outras pessoas, assim, que alguns são gratos, outros não, nem lembram mais, mas tem um business super famoso aqui na nossa região, por exemplo, que ele só existe porque nós traduzimos muitos documentos para eles. Muitos papéis e tem muita muitas história. idas e vindas para poder tirar a licença E para o detalhe, business né? A dele. gente tá falando tudo isso aqui, né? Até Com para quem ouve os gratidão hoje. no coração. Gratidão no coração, mas é o seguinte, a gente, né? É importante a gente falar, a gente nunca fez business disso. A gente Não. nunca cobrou $1 para Sim. ajudar ninguém. Nunca. Não há ninguém nessa cidade de Orlando que pode dizer assim, não, eu paguei, paguei como é que pela falo? Quando a pessoa ajuda, chega aqui, ajuda, paga alguém para ser, Assistência que eles falam. pra né? ser um, Assistência, que virou não, uma não é. profissão depois, não tem outro Sim, nome. Não Tem é muita gente que assistência faz fala, isso né? Não, mas é... Assessoria. Assessoria. É Não. que eu vou te dar assessoria, vou ter... Muitas Vou assessorias te botar de o filho na graça, escola, com vou amor fazer, no abrir a... coração. Que depois virou uma E profissão. É um Sim. trabalho, gente, Isso. né? Porque você Mas acaba... fizemos com Você muito deixava amor. de trabalhar, de fazer tuas Só coisas que é pra- interessante ressaltar Mas eu isso, faria porque tudo de isso, novo, os sabe? primeiros, principalmente nos primeiros 5 ou 6 anos, né, onde a escassez era total, a gente cansou de fazer isso para as pessoas. E era em prol do ministério. E a gente faz até Queria hoje. mostrar o amor de Se alguém Jesus para as chegar e pessoas precisar através de disso. ajuda, a gente vai fazer. Basicamente E disso. that's okay. E aí foi assim que começou a questão, porque as A pessoas lojinha, né? chegavam e as pessoas precisavam. Elas chegavam, coisa. muitas pessoas, eu preciso de móveis. Eu falei, não tenho dinheiro para comprar meus móveis todos novos. Então eu falei, calma, então vamos conseguir as E doações. botava no E Facebook assim lá. a gente Quem começou tem a um sofá para trabalhar. doar? Com as doações. E Legal. até hoje eu tenho uma lista das pessoas que têm o que elas têm doando e uma lista das pessoas que precisam. Você fala pra mim, eu preciso de um sofá. Se aparecer, você me fala. Aí, Uau. quando aparece o sofá, eu mando mensagem pra pessoa. Isso aí é uma versão evoluída É, já do ministério. porque hoje já Que tem na época, mensagens assim, antes A não. gente ia buscar As doações. as doações para a pessoa. Carregava no carro, tirava do apartamento da quem estava doando, botava no carro, levava lá para a pessoa que precisava, descarregava no carro da a gente, Na né? casa da pessoa. A gente fez muito isso. Achava um ponto que a gente alugou um storage para guardar as doações, Uhum. porque a gente que fazia isso. Daí, Uau. com o tempo, a coisa começou a ficar demais, né? Daí, logicamente, a gente começou a ver que isso começou a sair fora do controle da necessidade. A gente começou a daí fazer a ponte, né? Gente, você vai buscar que agora a gente tá dando mais conta, né? Mas foi Isso. muitos anos fazendo isso. Isso. Então, E começou com a amor, lojinha e aí. foi assim que começou a boutique. O Bazar do Bem começou assim. Que legal. E é um trabalho árduo, porque a gente Sim. recebe doações, vem muita coisa boa, mas vem muita coisa que não são boas também. Tem A gente tem muita que fazer coisa. uma peneira, Tem que ter triagem. tem que Tem ter uma que ter triagem. triagem para poder saber o que você vai colocar lá na lojinha. É, porque um princípio é esse também, né? A gente nunca coloca na boutique uma coisa que eu não pegaria. Isso. Então Tá tem que certo. estar inteiro, tem que estar... Boas condições. Não pode boas estar condições, rasgado, nem não pode estar manchado, rasgado, mas- sabe? Senão E não faz a gente sentido. lá, né? a gente não consegue colocar móveis. Então hoje a gente tem só roupas, calçados, bolsas, utensílios para casa, coisas pequenas assim, livros, roupa de cama, roupa de banho. E a gente fala lojinha, mas é um big lojão, né? Enorme. Hoje Deus nos deu um espaço grande lá, graças a Deus. E hoje tem fixo, né? Nesse processo todo, a igreja já se uniu muitos anos em escola pública. Então a gente montava e desmontava todo domingo. Todo domingo. Montava e desmontava Pensa. todo domingo. Guardava tudo em caixas. Chegava às 5 horas da tarde, montava as arandelas e botava tudo lá para as pessoas que vinham no culto poder ter essa assistência. Depois que Deus, né, a gente acabou tendo um lugar próprio, a gente montou uma estrutura e hoje é o que vocês conhecem lá. Muitas pessoas, quando veem uma estrutura assim, seja de uma igreja, seja de um grupo, né? A gente é conectado, nós somos conectados com um grupo gaúcho aqui também, Aham. né? Não sabe, né? Você não Não, sabe não, disso, não, né? não. Tá, Não eu tem sei. vínculo religioso, Aham. mas cada um Sim, tem sua sim. crença, mas que é um grupo, né, organizado também de pessoas que promovem festas e eventos, Sim. enfim. Mas a gente sabe que quem vê de fora, chega num local, tá tudo pronto, né? Aham. Seja para o culto, para a loja, tá tudo pronto. As pessoas não fazem ideia de todo o trabalho que tem Existe por por trás, trás disso. até acontecer. E Uhum. depois também, Depois que é o Né? pior, né? num encontro de mulheres empreendedoras, que a gente vai Aham. falar disso também, num jantar, qualquer coisa que vai ser, Uhum. né, oferecido para a comunidade. Então, isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Quem está assistindo, quem está morando aqui, quem está chegando, ou quem não conhece ainda, né? Uhum. Mas a gente sabe que é a realidade de muitos lugares, com muitas comunidades, assim. E é importante as pessoas desenvolverem um pouco mais essa sensibilidade. A gente geralmente olha para qualquer coisa assim, todo mundo já olha com olhos julgadores. Uhum. Primeira, né, quando cresce,
Quando cresce um business, quando cresce uma igreja, uma comunidade, um movimento, a primeira ação é essa, né? O que aconteceu ali, né? Como é que Mas- eles ficaram bem sucedidos? Mas, De uma exato. hora pra outra. Mas o que acontece nos bastidores, nem sempre as pessoas estão acompanhando e Sim, estão sim. vendo, né? E vocês têm um trabalho de bastidores que não começou ontem, que é muito, muito trabalho mesmo. E também vocês contam com a ajuda de algumas pessoas, né? Deus Além sempre da nos dá uma família, dos equipe. filhos, né? Não, sempre Deus Deus nos deu sempre nas nos suas dá. seasons pessoas que ajudaram nesse processo todo, sem dúvida, né? Graças a Deus. Somos Porque também a gente não graças consegue a fazer Deus. nada sozinho. a Não gente tem como, ninguém né? faz nada sozinho na vida. Não, Ainda mais numa estrutura daquelas, né? Então, nós precisamos sempre de ajuda. E Deus levanta sempre anjos para caminhar com a gente, sabe? Aliados ministeriais, que são sempre suportes naquilo que a gente. Que abraça as nossas loucuras. É interessante a gente comentar isso, até porque Boa. a GFC é uma igreja não denominacional. Então, Era isso que eu queria te perguntar. Como que nasceu, assim, então, a GFC? nasceu, a gente trabalhou, como ela falou, na igreja batista, né? Por 7 anos, teve formação teológica e tal. Depois a gente trabalhou com a Igreja Internacional da Graça de Deus, mais 7 anos. Né, por isso que a gente veio para Orlando, porque daí eu já era pastor da igreja e fui transferido para Orlando. Mas chegou Eu era pastor da igreja, R.R. Soares, que é a Igreja Internacional da graça de Deus. E ali também aprendi muita coisa com mídia, TV, rádio. Mas a gente trabalhou muito. E quando a gente veio para Orlando, a gente ficou uns 2 anos. E era uma fase transicional, né? A Rê tinha perdido a mãe dela. Meu sogro estava vindo morar com a gente. Filhos na adolescência. E a estrutura de mudar muito, a gente não estava Na querendo, igreja do RR, eles fazem uma rotação de pastor, assim, muito comum. né? É muito comum entendi. Você tá em fazer. tal lugar, semana que vem você vai embora. É. Vai pro outro canto. Então, assim, Militar. Mas é uma cabeça assim. é mais ou E menos pra gente, na época, como a gente não nasceu ali, a gente sentiu de Deus que tava o tempo nosso ali tinha se encerrado. Então a gente, em 2010, acabou, né, pedindo desligamento. E a nossa intenção era ir para uma igreja americana, ficar quieto. E no máximo ter um grupo de brasileiros dentro de uma igreja americana. E foi o que aconteceu, né? Deu pra... Mas a gente tentou, A gente tentou, pra sim. igreja americana. É. E até por isso que a igreja se chama Graça Fellowship Church, porque nós somos para uma igreja americana chamada Grace Fellowship Church. É. E nós ficamos lá entendi. quase um ano servindo, e Isso. ele ia todas E não, as reuniões de é. board com o pastor, tal, servindo mesmo. Aí o pastor mesmo, um americano, né? Ele falou assim, André, você tem ministério, por que você não abre a sua igreja? Eu falei, sério? Eu falei, a gente apoia vocês, fica aqui enquanto vocês acharem conveniente, mas você já tem um grupo de brasileiros, abre a sua igreja. E por causa da experiência toda que eu tinha, tanto com os ministérios anteriores, toda a parte estrutural, eu sabia como fazer. Sim. E a gente orou, sentiu paz no coração, e eu falei, por que não? A gente já tinha uma igreja, a gente já tinha sido líder de igreja, a gente passou em todas as fases ministeriais. E a gente... 14 anos, né? É. Mais 2 na Sim, americana. sim. Daí a gente acabou fundando a Graça Fellowship Church. Que começou E pequenininho. começou também, era Começou na salinha 5 de pessoas. casa, depois foi para um hotel pequenininho. Não, fomos para um hotel Não, bonito. a gente... Fomos num hotel bonitinho, mas aí ficou caro para pagar. A gente foi para um hotel menorzinho, né? Teve várias nuances, tanto que a igreja ela não teve endereço fixo por 7 anos. A gente ficou 7 anos se reunindo em escola pública, né? Alugamos uma na igreja adventista. Eles pra fazer usavam culto. no sábado, a gente usava ele no domingo à O noite. que é algo comum Muito aqui. comum, o repartimento dele, compasso. Quantos anos a gente ficou lá? No 2 anos, acho que 2, Ficamos- 3 anos. E aí depois fomos para Pra escola pública. a escola pública. Ficamos Uns 4 4 anos na escola pública. pública. Depois de 4 anos na Daí escola que a pública. gente foi aí pegar um tivemos primeiro o primeiro espaço. espaço nosso. Então, assim, é importante a gente ressaltar isso, Porque no Brasil, entidades como igreja e outras, né? Que nem o CTG Aham. que a gente tava falando, normalmente é sede própria, né? Cada um tem Então, o seu e não... Aqui não tem Mas muito o- essa... Não, aqui, até mesmo porque o uso que você tem de um building é muito pouco da sua utilidade, até culturalmente falando. Sim. Né? As pessoas não estão E todo o- dia na igreja. E o custo para se manter uma estrutura, o custo fixo é gigante, né? Então, assim, a GFC hoje, né, ela acabou voltando, é uma igreja não denominacional, a gente não tem vínculo com nenhuma grande denominação, é um trabalho independente, porém... Nem com essa americana, Não. que era... A gente, Não. então, a gente tem o quê? Uma cobertura eclesiástica, vamos falar assim. Como é que eu posso explicar isso? É
como se existisse uma associação de igrejas americanas. Isso, e a gente faz parte E a dela. gente faz parte dessa associação. Estamos associados nessa. Eles dão É. uma cobertura eclesiástica para nós. Isso. Para aquilo que a gente A faz. gente não está Eles sozinho. reconhecem. Não, é um ministério idôneo. Sim. É um ministério idôneo. Então, hoje a gente é um faz ministério parte- sério, que está de acordo com as leis da Flórida. Mas Que é a única abrange que a fala comunidade português. brasileira. Então, Exato. legal. o nosso diferencial é que o nosso foco é brasileiro. Mas é engraçado, ele é presidente da Associação de Pastores. Gente, tem mais do que 120 igrejas brasileiras aqui na nossa região. Você Uau. acredita? Não fazia ideia de tantas. Então, por quê? Tem muitas igrejas que são assim, tipo, às vezes é um endereço físico que tem 3 igrejas. 3 usando. igrejas. Às vezes Sim. tem igreja que ainda é uma célula, não tem endereço Estão ainda. começando o Às vezes tem ministério. igreja que tá usando uma escola. Tem várias igrejas assim, que estão... Que no seu alugam processo. salões privados de Salões coworkings aí. Exato. Exato. E é normal, é o processo. E muitas vezes, né, dependendo da circunstância, é o que é como se utiliza. Então, hoje para nós, como Graça Fellowship Church, existir, né, durar 15 anos, indo para os 16 anos, né, e hoje o trabalho de histórico que a gente tem é um milagre, na verdade, né, falando bem claro. Eu sempre falo quando as Porque pessoas vão lá na igrejas grandes abrem, né? E às vezes, não, mesmo tendo o suporte da denominação do Brasil, Brasil, botando dinheiro, né? Pagando as contas, não consegue, às vezes, atingir os objetivos desejados de empatar financeiramente, vamos falar assim. Então, Sim. Eu sempre falo quando as pessoas chegam lá e falam, você tá pisando num milagre? né? Porque para nós, literalmente, é um milagre. Todo mês é um milagre. Nós recebemos provisão de Deus todo mês. Deus é o dono daquela obra. Porque se não fosse, ela não estaria aberta. Não é por mim, não é por ele. É porque é Deus que mantém aquele lugar aberto. Isso é E fato. ele tem um propósito maior. E há muitas pessoas, e a gente vê nessa caminhada de 15 anos, quantas famílias já passaram, quantas pessoas já foram abençoadas. E isso enche o nosso coração de alegria, sabe? Porque para nós, o nosso sucesso não está no número de membros que a gente tem, a gente está no número de pessoas que foram marcadas por aquele ministério. E a gente Sementes sabe lançadas. que né? sementes foram lançadas em todos os lugares. Então, glória a Deus por isso. E você falou uma coisa bem interessante, né? Falou assim que as pessoas veem, né, o negócio bem sucedido. Todo mundo quer o louro, todo mundo quer o palco, todo mundo quer o sucesso, mas ninguém sabe o preço que se paga para chegar lá. Às vezes as pessoas não querem pagar o preço que você paga. Às vezes elas gostam da ideia do sucesso ou de determinada posição, mas elas não querem pagar, não querem vivenciar o que é necessário para chegar naquele lugar, É, porque, né? na verdade, né, igreja, falando em igreja e ministério, né, o púlpito é o último lugar importante da vida ministerial da igreja. Exato. Uhum. E antes de a gente estar lá, Existe muita renúncia. Existe a vida diária, existe você a compaixão, existe o amor ao próximo, existe o se doar, existe a vida que tem que exalar Cristo. isso. Então, Todos o os dias. domingo lá que a gente tem o nosso culto, né? Eu sempre brinco. Domingo é a celebração daquilo que Deus fez durante a semana. Sim. Então nós se reunimos no domingo para celebrar a Deus, fazer o nosso culto público ao Senhor, ouvir uma mensagem que vai falar o nosso coração. Vai fortalecer nossa Só que a fé. igreja não é de 10 ao meio-dia no domingo. A igreja é na segunda, é na terça, é na quarta, é no pequeno grupo que está Exato. reunido, é no irmão que precisa de ajuda, é no outro que precisa de uma oração. No fundo, a igreja é do meio-dia do domingo às 9h59 do Das próximo. 10 ao meio-dia, a gente dá uma pausa e vamos celebrar. Mas é isso. Exatamente. Às vezes os irmãos chegam lá, me encontram lá passando mop no chão. E a gente- limpando Eu já o vi, chão. eu já vi. Já. E daí pensa, num outro contexto, nossa, né? Mas nossa, o pastor da igreja passando mop no chão. Meu irmão, às vezes eu prefiro passar. Por quê? Porque eu nunca posso me esquecer, né, dos trabalhos elementares que nós precisamos fazer. Que Que são toda essenciais, honra e toda isso glória é de de qualquer Deus. coisa que acontece na nossa E a vida gente não é já meu. passou por É isso. do Senhor. E entendeu? antes da gente chegar ali como pastores, nós não teve ministério nenhum que a gente não serviu Você viu na muito. igreja. né? Em todos os ministérios. Na recepção, no ministério infantil, na limpeza, na cantina. Qualquer ministério que tem ali, a gente já passou. Então a gente sabe o quanto é Eu custoso. lembro da Batista lá atrás, depois do chamado, eu fazia part-time na Igreja Batista. Então a gente trabalhava de limpeza, fazia qualquer imigrante faz, Sim. né? Aquela Sim. loucura. E daí eu ia para a igreja acho que das 3 às 6, lá para fazer a parte de escritório e tal. Mas não tinha muita, assim, 3 às 6, né? E daí precisava fazer as restos das coisas, que era varrer o chão do templo, passar mop. Eu lembro com muita Limpar clareza banheiro. que naquela época Nossa, eu limpava muito aquele eu banheiro. era só ministro, só não, mas eu era o ministro de louvor da igreja, não era o pastor da igreja. Eu era o ministro de louvor que tinha um part-time na igreja.
Eu lembro muito clareza isso, que satisfação poder varrer aquele chão. E eu passava mop cantando. Por quê? Porque aquele era o lugar onde Deus iria fazer milagres, onde o Senhor ia Amém. trazer salvação. Então, essa essência, eu acho que nunca pode sair da gente, né? Sim. O porquê que a gente faz o que faz. O propósito Né? O maior. propósito maior, a missão que a gente tem. O exemplo é o melhor exemplo, Não né? tem como. Para os líderes, Não quando tem você como. tem pessoas que estão ali sob a Uhum. tua liderança, Uhum. você tá fazendo isso, faz toda a diferença. É. E assim, a gente vê muitos casos aqui de muitas pessoas que estão chegando, que estão indo, voltando para o Brasil, Uhum. né? Muitas pessoas passam por vocês, muitas famílias. Uhum. Como que é esse trabalho, assim, quando vocês acabam se fazendo parte da história dessas famílias? De várias histórias Não, diferentes, privilégio. né? De tudo. Acho que tem dois sentimentos aí, né? Eu só falo, porque o primeiro sentimento que eu acho que a gente, não sei se está curado, mas eu acho que a gente amadureceu, que é o sentimento da perda. Sim. Uma coisa que ninguém fala, Uhum. né? Estudos dizem que o sentimento de um pastor que perde uma ovelha, uma família, da qual ele se dedicou, da qual ele entregou o seu coração e ajudou ela, é quase equivalente à dor do divórcio. Só que um pastor, anualmente, passa pelo menos umas 7 ou 8 vezes por esse Por esse processo. processo. Porque Porque você as imagina, pessoas vêm aí, vão embora, porque aqui não tá bom, resolveu arrumar um trabalho bom em Boston. Ou porque não resolveu processo voltar pro deu Brasil. errado. O processo deu errado, teve que voltar pro Brasil. Ou então porque resolveram que não querem mais caminhar conosco, vão pra outra igreja. Seja lá por N N situações. Sim. Então, pra gente é um processo custoso. E assim, cada vez que alguém saía, eu ficava uma semana chorando. Hoje eu já não choro mais uma semana. Uns 6 dias, pelo menos. Assim. Mas esse é o lado, assim, difícil, né? Mas uma coisa que tu tava falando ali sobre o mop, né? Tal, Sim, que sim. até eu vi lá onde vocês lá passando uma lixadeira, um negócio lá no chão e tal. E às vezes as pessoas podem ver isso até como julgamento, né? Também. Mas daí agora, voltando ao que tu tinha falado alguns minutos atrás, que todo mês a igreja se mantém porque tem um milagre todo mês, né? Uhum. Então, assim, com certeza isso entra na cabeça de vocês na hora que precisa ter um trabalho que poderia ter sido uma mão de obra contratada e vocês mesmos metem a mão. Ah, Com sim. certeza. É. A gente vive talvez uma realidade para a nossa, né, região. Assim, a gente já viu, como a gente já viu muito aqui, hoje a gente entende muito bem a nossa propósito e missão como igreja. Uhum. Então, tem esse lado, né, difícil, que eu falei, né, de pessoas, mas o outro lado mais lindo todo é você ver que todo o trabalho feito, ele tem um fruto que é recompensador. Por exemplo, domingo agora a gente teve uma família que veio passear aqui. Mas eles viveram 7 meses aqui, eu confirmei com ele. Isso, ele é da Marinha? Ele é do Exército. Eu sei que ele tem um cargo Bom, bom. lá eles vieram migrando e Isso. passaram 7 meses Vieram aqui. pra cá, tentaram fazer esse processo de ficar aqui. Aí ele viu que não era pra ele ficar e ganhou uma promoção lá. Aí eles resolveram pegar as coisas e ir embora. A família, 3 filhos, né? A esposa, o marido, 3 filhos. E já faz o quê? Uns 2 anos isso, né? Isso. 2 anos atrás. Domingo agora. No Não, culto, 3, amor. Faz 3 já. Eles, apareceram na igreja. E sentaram Olha, no primeiro banco. E daí eu vi os olhos dele cheio de lágrima e tal. E daí ele já almoçou com a gente, né? E ele fazendo esse reporte para mim. Santo pastor, deixa eu falar. Assim, o que vocês fazem aqui não existe. A gente sente muita falta, mas muita falta. Por quê? Porque a gente entra às vezes nos lugares e sai e ninguém percebe a gente. E aqui a gente vinha, quando a gente não conseguia vir, vocês ligavam pra gente, a pastora ligava, saber por Sim. que você não veio. Você tá bem? Tá tudo bem com você? E, gente, isso é a coisa mais simples do mundo, né? Só que é o trabalho pastoral, o trabalho de você acompanhar. Então, nesse lado, por mais que a gente tenha as perdas, a gente vê o fruto, né? De as pessoas reconhecendo, né? Que foram amadas. Acho que o meu desejo é o seguinte, assim, a pessoa pode sair da igreja por N mil razões. Até porque não conseguiu administrar os nossos defeitos, porque não somos Não, perfeitos. a gente tem muito defeito, A gente muito, tem gente. muito Muito defeito. defeito. Quando a gente vai caminhando junto, Mas defeito aparece. os defeitos vão aparecendo mutuamente. E a Bíblia fala, né? Sim. A Bíblia tem um versículo que fala assim, que assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu irmão. Eu sempre penso, meu pai afia a faca assim, ó, uma na outra. É engraçado de ver. Hoje já tem técnica, maquininha, não sei o quê, mas ele é da antiga. Então
Ele faz com o ferrinho ali mesmo. E aí eu falo, cara, é verdade, faz sentido. Deve ser dolorido com o ferro. Mas é esse o convívio que vai afiando a Verdade. gente, vai nos fazendo nos tornar pessoas melhores. E Exato. muitas vezes as pessoas, a gente acha, não, por que tá sendo? Acho que porque os nossos defeitos foram demais. Mas uma coisa que eu tenho certeza, assim, que toda e qualquer pessoa que já passou ali, né? Ela foi amada. Isso aí. Ela foi amada. Amada em palavras, amada em dedicação, Atitude, em é. atitudes. Então, acho que essa marca, né? Jesus vai falar assim, vocês serão reconhecidos aí fora pelo amor que vocês têm um pelos outros. Sim. Isso aí. Então, quando o amor de Deus ele derrama no nosso coração e a gente, pelo menos, né, da nossa humilde capacidade, tenta viver ele, eu acho que essa é a marca maior que a igreja precisa deixar na vida do outro. E esse cuidado que vocês têm é muito visível. É muito visível. Eu passei por uma situação, não sei se você vai lembrar. E eu sei que eu vou me emocionar de contar, o Roger sabe. Vamos lá, pega o lenço. Eu passei por Nós tínhamos recém chegado aqui, a gente chegou em 2019, mas a gente até se encontrar nesse mundo da achar. Orlândia, como a gente Orlando. fala, né? A gente estava se preparando para começar o nosso business, a nossa empresa, onde veio a pandemia. Foi difícil para todo mundo, Foi. para nós também, especialmente porque a gente estava recém-chegado, então a gente Meu não Deus. conhecia muita gente. Uhum. A gente não sabia muita coisa, a gente não tinha muitas informações que hoje a gente tem, que Aham. poderia ter nos ajudado Uhum. mais. A gente não Sim. tinha informação e não sabia para quem correr. Enfim, mas eu acho que a gente se conectou através de um evento, eu não lembro exatamente. Eu acho que, de alguma forma, a gente se conectou. E você sabia da minha existência, e eu sabia da sua. Mas eu acho que foi através de um evento. E a gente não tinha começado, de fato, a empresa ainda. A gente começou em 2021 e a gente estava ainda naquela, assim, devagarinho, né? Indo step by Tentando step. entender, né? Exatamente. E todo o dinheiro que a gente investiu para começar a empresa. Então, tipo, não tinha dinheiro sobrando. Todo Meu dinheiro que a pai... gente tinha. Que dinheiro era esse? Que eu não sei. Pouco, todo pouco, Você trouxe. né? Então, assim, o meu pai ficou mal. Meu pai ficou bem mal. E eu não tinha o que fazer. A única coisa que eu poderia fazer era fazer uma vaquinha, fazer alguma coisa para mandar dinheiro para ajudar meu pai. Porque eu não tinha como ir. E se eu fosse juntar dinheiro para ir, eu não ia ter o que fazer lá. Uhum. E eu tava naquela ansiedade, Ele assim, teve meu um problema Deus. eu de posso- coração, tá, eu ficou com posso 29% de possibilidade. Não, e assim, na cidade onde ele estava, na situação que ele estava, eles estavam assim só esperando que é ser o próximo, né? Uhum. Já Meu tinha, Deus. eles estavam em 3 num quarto, foi um senhorzinho, no outro dia foi o outro, e Ui. daí, sabe? Então, eu aqui Ele tava longe. com 29%, mas estável. Aí não faziam nada, daí tava na fila de espera do Stories, marca-passo. gente, eu fiz um stories, né? E na hora da necessidade, você não pensa se é bonito, se é feio, se você Não, tá claro se que não. expondo. Ah, Você só vai e faz. Sim. E foi isso que eu fiz. Eu não tinha. Eu nem parei pra pensar. A primeira pessoa que me ligou foi você. Que bom. A pastora Renata ligou e falou: vamos orar. Amém. Amém. E foi lindo. Que bom. Já deu choradeira aí agora. Eu Glória a Deus. nunca vou glória a esquecer. Deus, glória a Deus. Foi muito Que bom. especial. Porque no momento onde a gente tá, assim, emocionalmente abalados e financeiramente abalados, sim, qualquer coisa que alguém faça por você faz a diferença. claro. Nesse momento eu estava assim, recém-chegada, sem conhecer muita gente, sem saber para onde correr. Uhum. E nós contamos com o apoio de vocês, com a oração de vocês. E através desse meu movimento, muitas pessoas se engajaram. A nossa comunidade gaúcha, CTG. Que legal. Bom. Em 2 dias nós levantamos o dinheiro que meu pai precisava. A minha irmã foi do Goiás para lá, para o sul. Pegou meu pai, levou para um lugar onde precisava, né, mais rápido. E ainda o meu primo é médico. Não, e aí ele foi encontrar com o primo do Justo Roger. no plantão do meu primo, o meu sogro chegou. Teve que mudar para outra cidade, Glória a né? Deus, Ele teve que aleluia. ir de ambulância para outra cidade. Uhum. Não, e assim, tudo se organizou da melhor forma possível. Era um procedimento simples, mas só tava esperando ele morrer primeiro. sei. Entendeu? Esse Coisa que a gente não entende, Não, né? tanto é, colocaram o marca-passo no outro dia, ele foi embora de carro. Gente, eu sei que esse é um proceder de vocês natural, diário, Uhum. diário. Mas eu sou a prova do outro lado
quando recebe algo que a gente nunca esquece. Ai, eu Sim. fico tão Com feliz. todas as pessoas que eu converso, né? Se rola o nome de vocês no meio dessa conversa, eu falo, olha, aconteceu isso. A primeira pessoa que me ligou foi a pastora Renata. Foi a primeira pessoa que me ligou. Depois que eu fiz um stories, assim, me expondo para quem quisesse me ver. Sim, Sabe? sim. Eu tô aqui, né? Então- Me ajuda. É. Exatamente. E eu nem sabia que existia GoFundMe, para você ter uma ideia. Uau. Depois disso, outras pessoas vieram, né? Me auxiliaram também. Faz um GoFundMe, faz assim, faz assim. Enfim, mas para vocês verem como eu tava, assim, sem informações Sem rumo. mesmo, né? Claro, claro. E assim, eu fico tão feliz de saber, sabe? Que esse é o nosso propósito de vida. É pra isso que a gente tá aqui. Uhum. Sabe? Pra representar a Deus na vida das pessoas, principalmente nos momentos difíceis. E quando a gente tem um exemplo assim, o que a gente faz? Faz o mesmo para outros. Exato. Uhum. Porque a gente sabe que na hora da festa tem um monte de gente que quer estar por perto. É, Agora, na hora da dificuldade, não é sempre que tem alguém Não. querendo te ajudar, verdade, né? verdade. Que sejamos nós esses portadores do amor de Deus e que possamos sempre ter no nosso coração esse intuito de ajudar o nosso próximo, né? Isso é muito bom. Bom demais. A gente nunca sabe Eu não me o que lembrava os outros dessa. podem estar passando. sabia. É mesmo, Roger? Nem ela lembra. Nem ela lembra. É. Mas é isso. Mas eu acho que essa é a grande... Acho que a lição de tudo isso, né? E a gente falou bastante, né, sobre a gente e tal, né? Porque, na verdade, o que nos move que tem que ser mostrado. Né? Não nós. Mas o que nos move é o Senhor Jesus, é a presença de Deus na nossa vida. Que está disponível para a vida de todo mundo. Sim. Porque não é uma exclusividade nossa. Nós, na nossa história, decidimos, né? Na nossa vida, vamos dedicar a fazer isso num determinado momento. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, ela foi derramada na terra para todo aquele que um dia ouvia a boa nova de Jesus e falasse, ó, Senhor, vem morar no meu coração. Eu quero isso, eu quero essa experiência com Deus ao ponto que isso me mova a amar o próximo como eu amo a mim mesmo, né? Que é o segundo os dois, ama o Senhor o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo Sim. como a ti mesmo. Em geral, a gente ama mais a nós e os próximos que fiquem para depois. Depois eu resolvo o próximo. Deixa eu- Fiquem próximos. Já vai chegar a tua hora. Domingo agora foi ontem, né? Domingo agora foi ontem. Tipo assim, domingo agora. Foi ontem. Né, eu dei uma palavra sobre igreja, né? Exército ou resort, né? Que igreja você é? Muita gente vai para a igreja achando que é um resort. Uhum. E no resort você vai lá para receber, para se ficar confortável, para ouvir aquilo que você quer, Uhum. para todo mundo te Ser servir, servido, para você ter uma boa experiência top. Uhum. Mas no exército você vai para servir. Você tem uma missão, você tem um general que te dá direções. E no exército você não faz o que você quer, você faz o que tem que ser feito. Então a mensagem de ontem para a igreja foi essa: nós precisamos ser uma igreja exército e não uma igreja resort. Porque igreja resort, ela não tem missão. E daí ela não cumpre o propósito dela. Então, acho que tudo isso se resume mais ou menos nisso, né? Da gente viver nesta missão de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de ser sal da terra e luz do mundo, como o Senhor falou que a gente é. Então, é forte. Hoje em dia a muito gente forte. vê tantas coisas acontecendo fora e dentro das igrejas, né? Especialmente com lideranças também. E foi muito especial e muito importante o que você fez, porque eu pensei, eles nem me conhecem direito. Ela me conheceu ontem, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe o que eu tenho, o que eu não tenho, ela simplesmente viu e me ligou, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi com isso. Eu aprendi com isso. Amém. Hoje, a gente tem muitas pessoas que nos abençoaram de várias formas diferentes aqui na nossa chegada, com uma palavra, com uma indicação, com qualquer coisa, sem esperar nada em troca. E hoje, o que a gente faz? Faz o mesmo por outros. Isso aí. E quando a pessoa quer, de alguma forma, nos retribuir, o que a gente faz? A gente fala, faça o mesmo por outros. que Por vão outros, vir. exato. A gente sempre fala isso, né, Ben? A gente, A gente não cobra nada de ninguém para dar uma indicação, para dar uma informação, para ajudar. Às vezes, outro dia o Roger perdeu não, né? Mas ficou a manhã inteira em função com uma Investiu pessoa, uma manhã inteira numa pessoa. ajudando uma pessoa, né? E aí o Roger, no fim das contas, falou, não, depois tu faz isso por outro. É. E é É isso. isso aí.
É isso. A gente não... Nem sempre a gente vai receber de volta daquela pessoa para quem a gente fez algo. Aham. Não. A gente até pode ter um querer, Uma que, expectativa. tipo assim, lá uma no expectativa fundo, de né? um reconhecimento, sim, mas sim. às vezes não é aquela pessoa. Não. Que nem Sim. vocês fizeram para tantas pessoas que hoje são mega empresários aqui. No fundo, às vezes a gente quer um reconhecimento, mas a gente sabe que o reconhecimento não vai vir dele. Ou melhor, não é que não vai. Não é que não vai. Pode ser que o reconhecimento também, se a gente for um coração mais aberto ainda, pode ser que o reconhecimento que ele de repente deveria dar para vocês, ou para nós, ou para qualquer, ele vai dar para outro. E a gente nem vai ficar sabendo. Exatamente. E Deus vai colocando pessoas na Vira nossa uma vida para nos corrente. abençoar. Exato. E vão surgindo outras pessoas. Eu sempre penso assim, quando a gente chegou aqui, hoje tem 120 igrejas aqui, né? No mínimo. Mas quando a gente chegou, tinha algumas poucas, né? Não consigo lembrar todas, mas não eram 10, eu acho. Não. Amor, não. 11. Se fosse 10, então. Vamos fazer uma DR aqui agora também. Eu tenho uma gratidão tão grande por essas pessoas, porque eles desbravaram algo que a gente não tinha passado. E ter uma administração, uma admiração por aquilo que eles fizeram, sabe? Por aquilo que eles passaram. Tiba? Não vai tomar um mate. É, né? como que não? Tem que tomar. E isso, assim, o que eles passaram antes da gente. E eu sempre penso, quando a gente chega num lugar, você tem que olhar primeiro as pessoas que estão lá, sabe? Olhar quem passou, o que eles passaram, o caminho que eles... Uhum. Respeitar a história das Sim. pessoas, né? Sim. E valorizar também, porque Deus fala que... A palavra de Deus fala que Deus nos planejou. E ele nos viu quando nos formou no ventre das nossas mães e nos viu quando éramos ainda embriões. E ali ele estabeleceu um propósito para cada um de nós. Então Deus tem um propósito, ninguém existe por um acaso. Deus tem um propósito na vida das pessoas. Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, quando você olha aquilo que a pessoa está vivendo, você tem que olhar com respeito, tem que olhar com admiração, o trabalho que ela faz, sabe? Aquilo que ela já viveu, o que ela está trazendo, a bagagem que ela traz, enfim. Hein, pastora Renata? A marca registrada do nosso podcast é sempre estar com chimarrão aqui, né? Mas não é todo mundo. Quando a gente começou a gravar o podcast, né, a gente pensou, olha, gaúcho gravando podcast, até pode ter aqui nos Estados Unidos, né? Mas gaúcho tomando mate, toda a gravação ao vivo. Você sabe que a gente Não. tinha uma cuia linda, tá? Grandona, assim, tinha um pé, lembra? É. Com a bandeira do Brasil. Se for, aqui meu mate, olha, vai dar briga ainda, vai dar peleia. Tá doido? Que história é essa? Só que no mês de setembro, que é o mês dos gaúchos, a Semana Farroupilha, nós gravamos 2 episódios piochado. Sério? Com a banda gaúcha que veio e com Ah, o vou te presidente. mandar. Um episódio foi com o presidente atual da Confederação Norte-Americana do Tradicionalismo Gaúcho, o Joey Sarmento, lá de Connecticut. Legal. E o outro episódio foi com a banda, o grupo Alma Galdéria. Olha esse! Aí, ó, Ô, cuia. até roncar. Cuia. Aí eu ia brincar, olha. Podcast apresentado por gaúchos, pode ter. Tomando chimarrão, quem sabe, mas tomando chimarrão piochado nos Estados Unidos, aí eu acho difícil. Aí, desculpa aí. Aí eu falo os gaúchos, aí se achou, né? Aí me achei. Aí eu me achei. Desceu na crista da Eu onda. acho que se você é gaúcho, você conhece algum gaúcho, você deve recomendar ontem esse podcast. A gente brinca, né? O povo vai vir só pra tomar o chimarrão. pô, Só pra também tomar eu- o mate. Vamos, mas acho que eu não vou encarar tudo, não. Você divide Não comigo? tá muito quente. Aí, Não tá do jeito que você gosta. Tá morninho. Eu não Fazer forço. uma roda do mate aqui, olha. Ah, isso é raro. Ó, eu não forço, porque... Não, mas não sabe que tô- Curitiba é muito mas- frio no inverno, né? Por isso, né? Então, época de É a, jovens... é a capital retiro mais de fria. jovens, É a capital mais fria do Brasil, né? Violão, roda, chimarrão e roda de jovens conversando e tocando. Era clássico, né? Direto. Combina gente. E é muito, muito bom, né? muito bom, muito bom. A gente faz isso, aí a gente tá tentando, né, com o filho. Ele não gosta muito de chimarrão, mas ele fica na roda do mate, né? Às vezes a gente senta lá atrás de casa e fica proseando, que a gente Fica fala, filho, proseando. agora é a hora da prosa. Você tem que aprender Essa a prosear. raiz você vai carregar com você. Tem um cantor. Domingo é o nosso dia sagrado que a gente bota na Alexa, bota Música lá, gaúcha música e- gaúcha e vai fazer. Aí Chimarrão. teve um dia desse que eu acho que era nas férias, né? Nas últimas férias. Aí a gente tava almoçando lá e o Pedro. Não, tava tomando café ainda no domingo. E o Pedro, meio perdido nos dias da semana, ele. Pai, hoje é domingo? Aí, tem um cantor gaúcho com um nome bem esquisito, mas ele é muito conhecido, mas é daqueles bem grossão, sabe? Sei. Mano Lima. Ah, Aí o. Fala do Mano Lima que ele vai assistir, hein? Meu Deus, não, mas eu adoro o Mano Lima. Mas ele é o raiz. Não, ele é raiz mesmo, Sei. sabe? E a gente escuta, né? Aí o Pedro, pai, hoje é domingo? Eu, sim, filho, hoje é domingo. Ele,
Alexa, toca Mano Lima. Ai, o coração do velho. Tá doido. Posso pedir o que eu quiser, que hoje ele É, E o detalhe, né? espontâneo, assim, né? Nasceu na Bahia. o menino. Nasceu na Bahia? Muito legal. Quem? Pedro? Sério? Pedro? É, A gente, O que foram fazer na Bahia? Gente, agora eu vou perguntar. a gente se gaúcha conheceu na também. Bahia. Você se A conheceu? cultura gaúcha nos levou pra Bahia. Sério? Eu, Coisa. eu fui pra dar curso de danças e a Lely no ano seguinte pra cantar no CTG. Você Mas vocês dois são gaúchos. Sim, Os gaúchos. Só que se E eram na conheceram mesma região? na mesma cidade. Uau. E E não lá se não se conheciam? Não, a nossa história é muito doida. Meus pais. É. Meu Deus. Para um outro podcast que vocês entrevistam a gente Isso. Agora eu fiquei super curiosa. É, Quero saber dessa Que história. história interessante. Não, mas, Legal, hein? Que Nossa história história. bonita. Só um pedacinho ali, ó. Ah, Quando eu fui dar o curso de danças, eu dava curso de danças. Aham. Eu fui pra Bahia pra dar um curso de danças intensivo. Hum. E a minha assistente, digamos assim, a prenda que dava curso de dança comigo, era amiga dela. E elas moravam no mesmo lote. Uhum. Ela num Era tipo kitnet. Um kitnet na frente, ela era de atrás. Na frente. Eu ia 3 vezes por semana na casa dela buscar a amiga dela pra dar curso de dança comigo. Cruzava com ela ou não? Nunca. Não. Nunca. E eu sabia que o Roger existia, Aham. porque a minha amiga falava, Falava. vamos lá assistir Sim. a aula. Só que era em outra cidade. Como pode? Era outra Como cidade, como foi? daqui até o Indermir. É. E foi assim, se encantou de primeira vista ou não? Claro. Ah, Eu já tava na Bahia, voltei de férias, ela me viu. Não, vou embora pra se Bahia. apaixonou na O Roger hora. sempre conta. Vamos deixar assim, tá bom? Pode ser. Só pra Aliás, agradar. foi a mesma coisa. Ela me viu assim, falei, nossa. Aí fui. Aí ele disse que largou tudo e foi embora. atrás Largou dele. tudo e foi embora atrás de mim. Mas você tava morando Não, eu na tava, Bahia. eu tava lá na Bahia dando curso de danças. E morava E lá no Rio Grande do Sul. Não. Aí Fui embora. foi o último semestre meu ali. Aí eu tinha ido embora em 2007 pra Bahia pra depois vir nos Estados Unidos. Ah, entendi. Sozinho, Já tá? tava vindo. Sim, eu já tava com o processo rolando. Dele ia ser bem rapidinho. Uau. Aí no ano seguinte, Não. meio ano depois, a Lely foi contratada pra cantar No no CTG. CTG. E eu já estava lá. Aí, sabe, né? Juntou a fome com a vontade de Um gosta comer. de dançar, outro gosta de cantar, outro gosta de dançar também. Obrigado, viu? Tá maravilhoso o É. latte. Aí já era, né? Tamo É aqui. isso aí, gente. Que linda essa Muito história. legal, Quantos muito anos já? 18 anos, 15 de casados a gente faz. 15 de casados esse ano. Parabéns. E sabe que vocês são referências também, porque na atualidade a gente precisa cada vez mais de casais Assim. que duram o casamento, que Uhum. vivem a vida junto e constrói legados, né, para essa geração ter referência. Uhum. Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia é pessoas terem referência. Verdade. Na cultura que a Verdade. gente vive hoje, a contracultura do o casamento já é do passado, família é uma coisa. Não. A gente tem que eu acho viver é uma- para acentuar. Isso, mostrar que é possível fazer diferente, Sim, né? exatamente. Hoje o mundo apregou que nada se conserta. Você tá num lugar, aconteceu alguma coisa que você não gosta, você não conserta, você vira as costas e vai embora. Para outro. Você Descarta, tá no né? relacionamento, não deu certo. Não gostei. Não gostei estou do feliz. que ela me falou. Isso. Eu virei as Eu costas sempre- e deixei de ser amiga. É. Eu Né? sempre E falo pros um nossos sentimento clientes. egóico esse. E Total. a gente é incentivado a ter. Tipo Uhum. assim, como você falou, não tá feliz, não tá gostando dessa amiga, tchau, amiga. Uhum. É. Né? Vou pra outro Vamos pra círculo. outra. É. Não tá bem com o relacionamento. No casamento, vambora. É porque eu não tô feliz. Próxima, né? Né? Muitas pessoas estão Muita agindo. gente é assim. Isso, gente. Muito Eu triste. sempre falo pros nossos parceiros, nossos clientes da nossa empresa, a gente planta semente do longo prazo, mas nos relacionamentos também. É verdade. Semente do longo prazo. Amém, Com amém. certeza. É isso, é isso. lindo. E é isso que a gente planta na cabeça do nosso filho também. Uhum, Amém. Que uhum. Tá? vocês consigam, né? E sei que vão conseguir continuar nessa trilha que daqui a alguns anos lá na frente já vinham os netos, né? E a família crescendo e o legado aí. Daqui a 10 anos a gente Deixado. se reúne de novo É, pra um faz uma podcast. comemoração dos 10 anos do. Não, mas, não, mas pode ter uma carne antes disso, né? Pode ser com um pouquinho mais de frequência, né? Sabe, já no estúdio de televisão. Oi, ó. Eu quero falar sobre mulheres empreendedoras. Vamos Sim. falar. Não Então, podemos terminar esse Não, podcast não, sem vamos falar falar sobre agora, isso. a gente fica Esse quieto. projeto. Não, brincadeira. Com todo, não, nada a ver, tudo Tá, que acontece. todo você envolvido, está tudo sempre envolvido. envolvido. Tudo, com todo esse projeto de vida, com todo esse propósito, essa missão de amar a Deus e amar o próximo, surgiu a AME. A AME foi fundada em 2010, lá em Boston, pela Lilian Majeski. Ela é CEO. E ela depois casou-se, estava morando lá, naquele lugar super frio, e aquela vida de
se adaptar de recém-chegada. Imagina, ela é do Recife. Uau, Calorão, foi pra lá pro frio, né? Então ela passou uma fase de depressão e quando ela começou a se erguer, ela falou: eu tenho que fazer alguma coisa para que outras mulheres que estão chegando não passem por aquilo que eu tô passando. E lá no norte, o índice de depressão é muito alto. Sim. E aí ela começou um movimento assim, tímido, de reunir mulheres, que ela é comunicativa. Vamos reunir mulheres, vamos estar junto, vamos se encontrar para um bate-papo e tal. E aí surgiu Mulheres Empreendedoras. E quando ela veio para cá, que ela veio fazer, acho que no primeiro evento que ela trouxe aqui para Orlando, eu falei: não, eu quero vestir essa camisa, porque eu realmente me identifico com a missão de ajudar o próximo. E ela me ganhou com um propósito, né? O propósito que ela tinha somou com o propósito que eu tinha de vida. E aí eu vesti a camisa. E eu falei: não, agora eu sou representante da AME e já tô lá há mais de 10 anos. Uau. E sou a vice-presidente hoje. Hoje ela não é mais presidente, colocou uma moça para ser presidente, que foi quem fundou junto com ela. E ela é CEO e Deus tem levado a AME em vários lugares. Eu sempre digo para ela assim: a AME cresce porque você deixa a gente trazer Deus ali. E ela deixa, sabe? Todos os eventos que eu vou, ela me permite orar, ela me permite. Não é denominacional, não como é que fala? Não tem vínculo religioso nenhum. Sim. Todas as pessoas, independente da religião, pode se envolver com a AME. Mas, assim, onde eu tô, cada um leva o que você tem. E eu levo Deus no meu coração. Sim. Então, Tá certo. todas as vezes que eu tô, eu quero orar e quero abençoar a vida das pessoas. E ela me permite sempre fazer. E aí, a gente tem um evento que chama Mulheres em Excelência no final do ano, né? A gente vai pra Boston todo final de ano. Eu sou motorista dela. Sim, sim. A gente vai porque eu levo ela. Ela é Eu parceiro. não vou deixar essa mulher andar sozinha em Boston. Sim. Você acha que eu sou louco? É. Eu tenho certeza que ela vai estar boa. É isso aí. Eu só sou Renata Loyola porque eu casei com o André Loyola. Não pelo sobrenome, mas porque eu sou capaz de fazer o que eu sou, porque eu tenho ele comigo, como suporte, Que como... lindo. E detalhe que a Realmente GFC me apoia. entrou, né? Hoje, depois da pandemia, né? Porque o reunião era sempre em algum lugar, né? Sempre era, todo mês, num business diferenciado. Uhum. Pra promover o business das Isso. meninas. Teve a Mas pandemia. na pandemia, a gente não podia ir em lugar Tinha nenhum. o que fazer. Que não tinha business fechado. Aí a gente precisava de um lugar grande. Lembra dos 6 Vou fazer na fits? igreja. Sim, sim, Eu sim. preciso de 6 feats pra posicionar as meninas. E aí a gente A começou gente a fazer começou na a atrair igreja e para a nunca mais GFC. paramos de fazer. E hoje a GFC é uma parceira, né? Que Tem um espaço valida- bem amplo, né? Sim. valida com a Isso, estrutura. legal. pra Eu que no o evento início, aconteça. eu pensava que era da Da igreja. GFC. Não, Não, na não. verdade, aqui em Orlando acaba sendo, né? Porque é a gente que faz. Mas, assim, é um projeto que a gente abraçou e as mulheres da igreja, elas me ajudam. Aliás, os homens também. A igreja todo passou mundo como da ministério igreja hoje. envolve e todo Sim. mundo me ajuda, porque eu preciso de uma estrutura grande, né? Sim. Pra montar, pra Tem todo pra um fazer trabalho, né? funcionar o Fazer o que se evento. faz aqui em Orlando. E não existe Tem que nenhum ter outro lugar que uma faz. equipe com na propósito verdade. para fazer. Nenhum outro. A gente já está em 15 estados americanos, 5 do Brasil. Chegamos em Portugal, Londres e Milão. Mas em Uau, nenhum que lugar consegue ter uma estrutura tão grande como a nossa aqui. Porque a gente precisa de uma equipe grande para fazer funcionar como a gente funciona. Sim. Só funciona por causa da parceria com a Muito bem GFC. organizado. É. E a gente sempre fala, né, que a GFC permite que a AME aconteça ali, porque acredita no potencial dos nossos empreendedores. Acredita no Sim. crescimento do nosso povo que está aqui. Acredita que se ele está aqui, ele pode crescer e o sol nasceu para todo mundo, não interessa se chegou ontem, né? Se você for querendo fazer certo, se empenhando para fazer da maneira mais correta possível, honesta, legal, né? Você vai crescer. E é interessante ressaltar isso, né? Porque acontece na GFC e a gente tem muita gente que ajuda, né? Que vai lá voluntariamente. Ninguém ganha dinheiro com aquilo ali. As pessoas vão Nem por eu. causa da missão de Cristo na vida delas. É Então isso as aí. mulheres ficam servindo ali as outras, não é porque elas não ganham dinheiro, porque elas não estão ganhando nada. Elas vão ali pelo propósito de ser alguém ali para abençoar alguém. Numa atitude, num abraço, numa conversa. Tendo que o propósito maior é levar Jesus para a vida dos outros. E é Então, satisfatório, né? Pra quem tá ali servindo, ajudando. E a gente já se envolvendo nesses testemunhos, né? Pessoas que hoje congregam com a gente, que são fruto da AME. Que legal. Acaba fazendo muitas conexões, Sim. muitas amizades. Muitas. E eu acho que e o principal acho que é isso, né? Por causa da genuinidade do trabalho em si, né? Como tudo que a gente faz e a Rê faz muito isso, né? Porque quando você faz alguma coisa forçada ou meio só mascarada, sabe? Não, a gente tenta fazer com genuinidade, honestidade, com propósito, né? Sem meias palavras. Não, é isso que a gente faz. Esse é o objetivo. Então isso tem dado bastante frutos, né? Na AME e obviamente na igreja também. Então,
forte Que isso. lindo, gente. Vida longa, ame vida longa a GFC, né? Amém. É isso aí. Amém, É amém. isso que a gente Vocês quer. também. É. Nós Ao On todos TV também. somos gratos demais pela participação de vocês, para a gente poder estar sabendo um pouco mais da história de vocês, das pessoas, né? Mas é bom. Não, mas A o... ideia é essa mesmo. É essa. Trazer um pouco da história Aham. de quem tá com a gente na OnTV, né? A gente tem parceiros aí e muitos parceiros que estão há muitos anos aqui em Uhum. Orlando. E a gente trazer essas histórias para serem compartilhadas é muito satisfatório para nós, né? E é uma forma da gente mostrar a pessoa por trás, né? Porque Uhum. nas nossas telas a gente consegue mostrar a entidade, a gente consegue Sim. mostrar um evento, a gente consegue mostrar uma logomarca, É. né? Mas aqui a gente pode dar uma visibilidade do que as pessoas estão fazendo por trás de suas marcas. Isso. Sempre né? tem uma história. atrás. Sempre tem uma história. Que nem a gente fala lá no sul, né? Só veio os tragos que eu bebo, não veio os tombos que eu caio. E a gente tá se levantando de tombo toda semana, todo mês, não adianta, né? E é isso aí, e bola pra frente. E olha, a gente honra muito a vida de vocês e queremos que a nossa parceria dure por longa data Amém, também. amém, O que amém. nós, Desejo de e coração. a gente fazendo isso, e a gente acaba se conectando mais. Se conectando mais, a gente consegue entender um pouco mais o propósito de vocês e também trazer novas conexões. Sim, E sim. vice-versa. Isso aí. E esse também é o nosso propósito. E onde a gente Fazer for, a isso. gente vai levar vocês. É isso. E onde nós Gratidão. formos, vamos levar vocês também. bom. Renata, André, Muito obrigado. Ai, alegria. Obrigada. foi bom Prazer demais. enorme estar com Muito vocês. muito bom Comigo. com você, querida. André e Roger André. Pronto, aqui. Eita, feito. É isso aí. Muito obrigado pela participação aqui, por ter nos dado a honra de estar conosco aqui também no nosso Nossa, que podcast. agradecemos. Prazer foi viu? todo nosso, com Obrigada. certeza. Deus abençoe Pessoal, e vocês. a gente vai deixar tudo na descrição para vocês conhecerem a GFC, para vocês conhecerem os projetos também Projetos. desse casal querido de pastores aqui de Orlando e tudo que eles vêm fazendo aqui para nossa comunidade. Já vai deixando o teu like, já vai se inscrevendo no canal, senão você não vai saber dos novos episódios. Então tem que se inscrever, ativar o sininho, que esse sininho aí faz você importante. saber Importantíssimo. dos próximos episódios, tá bom? E a gente se vê então Na próxima sexta. semana. Sexta que vem, 10 horas da manhã, novo episódio. Isso mesmo. Valeu, gente. Até lá. Deus Tchau. abençoe. Até Tchau. mais.